Queria dar uma saudação especial aos concursados aprovados dentro do número de vagas e também no cadastro de reserva, os concursos da Polícia Militar e Polícia Civil. Dizer que podem contar conosco. Na legislatura passada apresentei alguns projetos importantes para a segurança, dentre eles o que criou o soldão, que unificou as gratificações adicionais e gratificações em torno de um soldo único, para que houvesse segurança jurídica, para que não houvesse o risco de, numa crise, numa situação em que o Estado ingressasse nos limites da lei de responsabilidade fiscal, não houvesse nenhum risco de que os profissionais da Polícia Militar perdessem alguma dessas vantagens. Então, a maioria das vantagens, as que podiam ser incorporadas, foram incorporadas ao chamado soldo, que no caso da polícia é o vencimento base das outras categorias, que é o vencimento base das outras categorias, nas forças policiais chama-se soldo. E hoje o soldo conseguiu incorporar as demais gratificações, não todas aquelas que eram incorporadas, e isso trouxe benefício e vai gerar inclusive aumento indireto a longo prazo, porque tão logo o Estado saísse da condição de extrapolar o limite da lei de responsabilidade fiscal, o adicional de titulação, por exemplo, que não pode ser incorporado ao soldo, passaria a incidir sobre uma base de cálculo maior. Então era 20% sobre uma base pequena, continuou 20% que vai incidir sobre uma base maior. Eu tive muita honra de ajudar a redigir essa lei do soldão, assim como também a lei que atualizou o valor do banco de horas e também a lei que criou o dia do reservista policial militar e o dia do reservista bombeiro militar. Então, nosso mandato, não só na educação, que sempre foi o carro-chefe do mandato, mas atuou também com propostas concretas, com propostas legislativas, com a apresentação de anteprojetos e projetos de lei que foram aprovados pelos colegas e que passaram a trazer benefício concreto, benefício real de valorização das carreiras, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil e também dos nossos bombeiros militares. Então fica aqui também, a gente se coloca à disposição, nosso mandato, para colaborar e para contribuir com esse processo agora de chamamento do concurso. Eu queria também falar sobre esse debate dos decretos, deputado Roberto, deputado Calegari, deputado Edivaldo, deputado Gelli, que se pronunciaram a respeito desse tema. É um pouco mais complexo. O deputado Gelli tentou colocar aqui um ponto de vista que diz que não traz prejuízo. Mas o formato anterior, que ele afirma que foi apenas tão somente estendido às demais licitações, que se aplicava só às licitações com recursos oriundos do Banco Mundial e agora o governador Claro se estendeu para dizer, mas não é bem assim. O critério do Banco Mundial, que já é bem rigoroso, estabelecia antes, que é 50% das cotações na praça interna e 50% nas praças de fora. Para quê? Para não haver discrepância, para haver equilíbrio. Porque tem que haver equilíbrio entre o interesse público, que está focado na economicidade, no fato do Estado vir a fazer suas compras e contratações por um preço justo, ou seja, não pagar mais do que deve, mas também um preço justo para quem vende, para que o empresário local, que paga um frete mais caro, que paga impostos, paga tributos, ele também não se veja lesado para estar competindo de forma desleal ou injusta com o empresário de fora. É aí onde eu digo que o decreto extrapolou a lei, porque a lei de licitação diz que quando você faz coleta de preço, pode ter 3, 4, 5, 20, 30, não tem limite para você fazer cotação. Mas que sejam excluídos aquelas propostas que estão com preço muito acima do preço de mercado e aquelas que estão com um preço chamado inexequível, que é o preço muito abaixo. E que seja feita a média ou a mediana entre os preços de fora e os preços locais. E nesse decreto 536 e 537 ele diz que não só a média e a mediana pode ser utilizado no menor preço. E está errado, porque o menor preço nem sempre é o mais vantajoso para a administração. Às vezes você adjudica ou homologa o menor preço e o fornecedor que ganhou a licitação, que botou o preço lá embaixo para ganhar, cancela, depois desiste. E aí o Estado entra em prejuízo, por quê? Porque gastou 3, 4, 5 meses fazendo a licitação, que depois o cara vai pedir a revogação do contrato, ele vai ter que fazer nova licitação. É por isso que eu apresentei o projeto de decreto legislativo. E se o governo está se negando a debater, se o governo, seguindo uma orientação até diferente de muitos membros da sua base aqui, deputado Roberto, não está querendo abrir esse debate com a CISA, com a FIAC, com a FEComércio e aqui com essa casa, então nos debrucemos sobre o meu projeto de decreto legislativo. Porque o meu projeto de decreto legislativo, que eu já protocolei na mesa,
e vai passar a tramitar nas comissões, ele tem a capacidade de sustar os efeitos de ambos os decretos. Focado em quê? Na ilegalidade que foi cometida. E a ilegalidade que foi cometida foi extrapolar a quantidade de votações que tem que ser feitas nas praças de fora. Porque tem que ter equilíbrio. Metade fora, metade aqui. E não 75% fora e só 25% aqui. Então, a solução alternativa está dada para esse problema, essa celeuma, esse impasse que se criou em torno dos decretos 536 e 537, é a gente apreciar nas comissões, trazer para a votação, e eu conto com os votos da oposição, mas também com os votos dos colegas da base de apoio ao governo, que são contrários a esses dois decretos. Né? Os votos da bancada independente, que pode aqui fazer uma votação para a gente suspender os efeitos do decreto 536 e 537 até que se debata mais profundamente. Então esse é o que eu queria colocar. Mas queria falar também sobre a indicação que anunciei na semana passada, foi lida hoje no concurso. Obrigado. Nobre deputado, na beira do Conselho, 1 minuto a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. A indicação foi protocolada para que a Casa faça o concurso público para prover as vagas da Advocacia Geral e também protocolei hoje um requerimento solicitando que as informações da folha de pagamento do Estado sejam disponibilizadas no portal de transparência, que até ontem não estava. E hoje de manhã, quando eu protocolei logo cedo, poucos instantes depois, as informações foram disponibilizadas no portal. Eu agradeço a presteza, a secretária de Administração, o controlador do Estado. E para finalizar, eu queria falar apenas uma coisa. Nesses poucos segundos que me restam, Instituto Dom Moacir. Na reforma administrativa, o Instituto Dom Moacir foi transformado no Instituto de Assistência e Inclusão Social. Mudou todo o objetivo, toda a razão jurídica, inclusive o CNPJ. Hoje tem mais de 100 servidores bolsistas e mais de 2.000 alunos impedidos de receber suas bolsas por conta dessa lambança jurídica que foi feita com o Instituto Dom Moacir. Foi uma lambança. Os recursos estão em conta, estão assegurados, mas como a instituição era ofertante de cursos e não demandante, ela não pode, como demandante, pagar. E hoje o Instituto de Assistência e Inclusão Social é demandante de cursos de formação profissional e não ofertante. E aí causou uma confusão com o Ministério da Educação, com tudo, e está lá, dinheiro em conta represado, sem que os professores, instrutores dos cursos de educação profissional e alunos possam receber as bolsas, incluindo as bolsas do Pronatec e do Mediotec. Isso está causando vai para o segundo mês já, janeiro e fevereiro, sem poder receber as bolsas, sendo que o dinheiro está em conta. Eu peço ao líder do governo, deputado Gélio, que por favor traga as informações necessárias e que, se for necessário, a gente corrija isso aqui. Que mande outra lei para cá, para a gente desfazer o equívoco que foi feito, que ao ser extinto, você transformou o Instituto Dom Moacir nesse outro instituto, está causando muito prejuízo, que é, inclusive, desmontar a política de educação profissional que foi criada nesse Estado. Nos governos da Frente Popular, nós formamos 100.000 alunos em cursos de educação profissional pelo Instituto Dom Moacir. 50.000 só nos 8 anos do governo Tião Viana. Então esse problema do Instituto Dom Moacir é um problema sério. São mais de 8 escolas profissionais de cursos técnicos que vão passar a ter dificuldade de funcionar porque o Instituto de Assistência e Inclusão Social tem uma outra missão. A outra missão não é educação profissional. E aí isso está causando transtornos, inclusive transtornos parecidos com os dos amigos, companheiros da polícia, que estão esperando ser chamados. No caso, são servidores que já estão lá, já foram chamados, já estão trabalhando e estão impedidos de receber suas bolsas auxílios por conta do programa Pronatec e Mediotec, por conta dessa confusão que foi feita. Então deveria ter sido feito um estudo jurídico mais aprofundado e não deveria ter sido extinto o Instituto Dom Moacir, ou melhor, não deveria ter sido transformado no Instituto de Assistência Social, até porque já tem a Secretaria de Assistência Social. E aí diz, mas já tem a Secretaria de Educação também, mas é diferente. Porque a Secretaria de Educação cuida da educação básica, educação infantil, crédito pré-escola, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. E o Instituto Profissional de Educação Profissional Dom Moacir cuida da educação profissional, que é a chamada EPT de nível médio, Educação Profissional Técnica de nível médio, que não é cuidada pela Secretaria. Obrigado, seu tempo está esgotado. Muito obrigado.